Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Risse, eu sou doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento e também sou graduado e mestre em Administração. Atualmente eu sou servidor público, trabalho servidor técnico administrativo, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina e também atuo como professor voluntário, do programa de pós-graduação em Administração Universitária. Estou fazendo alguns vídeos sobre o tema busca sistematizada da literatura. Então, fique com mais esse vídeo e aproveite. Bem, nesse vídeo a gente vai apresentar algumas possibilidades de apresentação de dados da análise bibliométrica. Então, foram gráficos, planilhas, quadros tirados de alguns periódicos, de alguns artigos, e para mostrar, para exemplificar como eles podem ser exibidos. E aqui está um exemplo, por exemplo, vamos a como se apresentariam periódicos e portfólio. Um dos exemplos para apresentação de periódicos e portfólio. Tem uma primeira coluna mostrando da onde é o periódico, o periódico em si, o nome da revista, qual é o extrato qualis dela, e o número de artigos dentro do portfólio, quantos artigos esse periódico teve. Esse aqui é um exemplo de um artigo, aí, não quis nem citar a fonte, é só uma demonstração. Aqui também tem um erro, por exemplo, aqui estou chamando de quadro 1, quando na verdade, quando eu tenho frequência estatística, quando eu tenho qualquer dado estatístico, nesse caso uma frequência, não é quadro, é tabela. Vamos para o próximo. Aqui, novamente, uma tabela e não um quadro. Um outro tipo de análise que pode ser exibida é o extrato e o número de artigos, frequência de artigos encontrada em cada extrato. E nesse caso, pode-se observar que tem uma concentração no B2 e B3. Então, os dois extratos, ou B1, B2 e B3. Os três extratos que mais comporta um artigo 72 de 95. Então, tem uma carência de artigos no grau mais elevado de qualificação da CAPES para periódicos. Um outro tipo de exibição ainda para periódicos e portfólio. Aqui o autor ele coloca o nome do periódico, qual é o qualis dele, qual é a faixa temporal que foi analisada, o total de artigos e o percentual de artigos dentro do portfólio. Então, são maneiras interessantes aí de se exibir o dado. Então, você faz você extrai das bases do teu portfólio, faz o filtro lá pelos critérios de inclusão e exclusão, você chega no teu portfólio. Aí, o que você vai fazer com esse portfólio? Vai analisar quantitativamente, no caso dos bibliométricos, quantitativamente as informações do conjunto de artigos. Uma outra forma interessante aqui de mostrar palavras-chave. Então, cada artigo aí tem 3, 4, 5 palavras-chave. E aí você pode fazer uma nuvem de tags. Isso aqui tem vários softwarezinhos, até online mesmo, até páginas, que você joga o conjunto de palavras lá e ele cria a nuvem de palavras, nuvem de tags. No caso aqui, a ideia é que quanto maior a palavra, maior a frequência dela dentro do conjunto. Então, aqui, neste caso, neste exemplo, nessa figura, a palavra-chave inovação apareceu muito mais do que as demais. Então, pelo tamanho dela, seguida por gestão, seguida por empresas. Essa é a ideia da nuvem de palavras. Quanto maior o tamanho dela em relação às demais, maior a frequência do número. Aqui uma outra forma também de falar palavras-chave, número de artigos em que as palavras-chave estão presentes. Então você tem aí qual o conjunto de palavras-chave, e aí o número de artigos. Então, por exemplo, essa palavra teacher está presente em 17 artigos. A palavra university em 16, assim sucessivamente.
E aqui o autor ainda escolheu fazer, né? Escolheu fazer um quadro, um retângulo aqui, para destacar as palavras-chave de maior incidência, né? Uma forma interessante também de apresentação. A próxima também, um jeito que eu gosto também de exibir palavras-chave é por tabela, né? Eu enxergo melhor por tabela, né? Neste caso, os autores, né, eles colocaram o eixo temático ao invés de palavras-chave, né, para associar palavras-chave similares, né? Então ele tem um eixo de gerenciamento ou de gestão de projetos e esses autores encontraram 9 palavras-chave diferentes para significar gestão de projetos. Por exemplo, né, gestão de projetos, gestão por projetos, gerenciamento de projetos. São 3 aí, né, 3 palavras-chave. Ele associou isso. Então ele encontrou 9 variações e com ocorrência nessas 9 variações em 15 artigos, né? Então neste caso, aqui neste exemplo, esse portfólio tinha 46 artigos. Né? Desses 46 artigos, 15 deles tinham uma das 9 variações para o eixo gerenciamento de projetos. Né? Aqui um gráfico também falando sobre palavras-chave. Né? Vejam que está sendo apresentado, né, vários exemplos diferentes para a mesma categoria, no caso, né, para análise do mesmo tipo de informação. Então você pode brincar aí, escolher, né, a melhor forma de exibir a sua análise. Né? Neste caso, um gráfico também, né, um gráfico de barras horizontal, para exibir a frequência. Né? Aí tem um número de frequência de palavras da palavra-chave que apareceu. Aqui um outro dado, que são os autores, né? Por autor, e aí o número de artigos, né, dentro do portfólio. Né? Aqui são os autores, aqui é um trabalho bibliométrico diferente, né? Os autores, ao invés de ser por expressão, como foi explicado, né, por descritores, como foi explicado lá no vídeo sobre o protocolo de busca, aqui o autor desse artigo ele faz uma análise da RAI, né, uma revista. E ele pega essa revista e analisa todos e verifica, né, quais são os autores, né, que publicam na RAI, mais citam. Né? Então, dentro da RAI, tem um conjunto de autores que publicam lá. E esses autores utilizam suas referências. E dentro das referências mais citadas, né, esse autor, esse exemplo aqui, faz uma análise de 2006 a 2012, apresentando que o Porter, né, Michael Porter, apareceu citado 72 vezes, em 72 artigos diferentes, né, seguido aí por Wynne, né, que é um autor aí de método, né, método científico, depois por Schumpeter e assim sucessivamente. Então, uma frequência de artigos que foram citados, né, de autores que foram citados pelos artigos da RAI. Um gráfico, uma análise também interessante. Né? Aqui um outro dado, provavelmente do mesmo artigo, né? Rede de coautoria, provavelmente, com certeza do mesmo artigo, né? Rede de coautoria da RAI 2006-2012. Ele tenta identificar quais são os autores que publicaram naquela revista e quais são as suas redes de colaboração, né? Com quais outros autores se publicam. Tem algumas análises interessantes que podem ser feitas a partir disso. Ainda sobre autores, né? Você tem a característica de autoria, por exemplo, na figura à esquerda, né? Eu tenho artigos de autoria individual, 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores. Né? Esse exemplo aqui mostra qual é o mais frequente. Né? Então, ali no ano 2007, não sei qual é o objeto que ele está analisando aqui, se é uma revista, se é uma base de dados, enfim. Mas neste portfólio específico, seja ele qual for, tem ali no ano 2007 uma predominância ali de 2 autores. Né? Já no ano de 2012, né, teve 2 e 3 autores com um empate de 16. Né? Ainda no mesmo exemplo, ele faz a média de autores por artigo. Né? Apresenta 2 gráficos. Né? Essas 2 figuras
foram apresentadas juntas, né? É interessante também o formato, né? A quantidade de artigos produzidos por autor da amostra, olha que interessante, né? A tabela 2 ali, eu tenho um artigo, quantidade de artigos 1, quantidade de autores 245, ou seja, dos meus 302 autores, né? 245 publicou apenas um artigo, né? Dentro deste portfólio. Olha, veja que interessante, o artigo chama de amostra, né? Não é amostra, é portfólio, né? Mas o dado ali, né, que é exibido na tabela, na primeira linha da tabela, significa dizer que 245 autores têm apenas um artigo nesse portfólio. 31 autores têm apenas 2, e assim sucessivamente, né, a informação. É um jeito interessante de mostrar também, né, uma análise interessante. Já na tabela 3, né, do mesmo artigo, ele faz um ranking, né, dos autores com maior número de publicação, né? Então o artigo, a primeira linha ali, que é o primeiro artigo, tem o primeiro conjunto de autores ali, o primeiro autor no caso, né? A autora, ela tem 9 artigos, né? A segunda linha também tem 9 artigos, né? Se você fizer a análise ali da correlação ali com a tabela anterior, aqui, 9 artigos, eu tenho 2 autores, são esses dois aqui, né? Então ele pega um conjunto, né, de 10 autores aqui e mostra a quantidade de artigos deles. Interessante também a forma de exibir esse dado. Aqui tem um outro gráfico para fazer a correlação, né, a mostrar para o leitor, né, não só o autor, o conjunto de autores por instituição. Né, quais são as instituições dos autores. Né? E aí você tem aqui, por exemplo, uma quantidade maior, né, no caso desse portfólio, de instituições contribuindo para o tema, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, dois artigos, né, consequentemente autores também, da Universidade 1, da Universidade 2, aqui mais então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 instituições dos Estados Unidos, né, publicando dentro desse portfólio. Imaginando aí que fosse uma pesquisa por descritores, então eu tenho Estados Unidos e Inglaterra com um número maior de instituições. Agora veja só, eu tenho uma única instituição aqui, né, com 4 no portfólio. Então é uma concentração de pesquisa, né? Pouca variabilidade de instituições, mas eu tenho uma concentração, tenho alguém forte, um núcleo forte provavelmente nesse país. Então são várias análises aí que dá para fazer a partir desses dados, né? Aqui, as citações, né? O artigo científico ele é reconhecido quando citado, né? Então, quanto mais citações eu tenho do artigo científico, mais importante em tese ele deveria ser, né? E como é que o artigo é citado? Esse aqui é um pouco mais complexo de fazer, não é fácil de fazer essa análise, né? Porque você trabalhar, principalmente quando você trabalha com múltiplas bases, né? Se você trabalha só com a Scopus já te dá o número de citação. Qual é o problema, né? A Scopus, ela contabiliza a citação que o artigo recebeu dentro da própria Scopus. Então, se alguém citar o artigo publicado na Scopus, mas citar esse artigo que cita a Scopus não está na Scopus, a Scopus não vai contabilizar. Então, o que se faz, né? Normalmente, o pessoal tem utilizado aí, recentemente, né, principalmente quando trabalha com múltiplas bases, utilizar o Google Acadêmico. Né? Você vai lá no Google Acadêmico, joga o título do seu artigo entre aspas, e aí vai aparecer ele, e aí ele vai fazer uma contagem de citações. Né? Então a tendência é que um artigo citado, um artigo que esteja no Google Acadêmico, né, a contagem de citação do Google Acadêmico vai ser sempre maior do que a contagem de citação das outras bases.
o Google Acadêmico acaba indexando, né, vários tipos de documentos e vários tipos de base, ao redor do mundo, né? Todo documento que a Scopus contabiliza como citação, o Google também já indexou, e muitos outros, né, que a Scopus ou a Web of Science ou, enfim, outra base não contabiliza, o Google acaba contabilizando. Então, o número de citações pelo Google vai ser maior. E é uma maneira de você ter uma métrica única, né, uma mesma régua de avaliação para um portfólio, para o mesmo portfólio, que tem origem em duas bases de dados diferentes, né? Se eu estou utilizando a base de dados Scopus e Web of Science, você não pode comparar o número de citações de uma base e de outra, porque o que é citado pela Scopus é diferente do que é citado pela Web of Science. Então você usa uma terceira, que seria o Google Acadêmico, e aí ele consegue dar equivalência e você consegue utilizar, fazer essa comparação. Ok, continuando, né? Uma forma de exibir referências, né? Então eu tenho meu portfólio, um conjunto de artigos, vou colocar aí, sei lá, 10, 15 artigos, e dentro desse portfólio, esses autores do meu portfólio usaram, né, outros autores, né? Que são as referências dos artigos. É interessante sempre fazer análise dessas referências. O que esse pessoal, né, o que o meu portfólio está usando como referência, né? Aqui um dos exemplos, né, o quadro 5, que também não é quadro, deveria ser tabela, porque tem uma coluna de frequência, né? Mas é interessante mesmo assim, porque ele faz um agrupamento, né? Ele pega um autor, que do primeiro, no caso, é um autor corporativo, que é o TMI, Project Management Institute, que tem duas obras no portfólio analisado, né? E dessas duas obras, uma foi citada 11 vezes e a outra foi citada 2 vezes, né? O Mintzenberg, que é um outro autor, aparece nesse portfólio com 5 obras, né? Nesse exemplo aqui, nesse quadro 5 aqui. E cada uma dessas 5 obras ele puxou, né? No caso desse autor aqui, provavelmente tinha intenção, né? Pegou os autores mais citados, então o PMI foi para análise, né, a partir da obra do guia PMBOK, né, que tinha 11 ocorrências. Aí o autor, bom, se o guia tem 11 ocorrências, tem alguma outra bibliografia do PMI dentro do meu portfólio? E ele encontrou 2, né? O Mintzenberg tinha uma obra lá, que é o processo da estratégia, com 5 ocorrências dentro do portfólio. Bom, esse autor tem alguma outra obra dentro do meu portfólio? E apareceu aí 4 outras obras com uma ocorrência cada, né? Então é uma forma interessante também de mostrar esse dado. Vamos ver o próximo. Bom, aqui o autor, né, o exemplo, mostra interessante aqui uma figura, um gráfico mostrando a evolução do tipo de método, né? Método quantitativo e qualitativo, e também na mesma figura uma nuvem de tags aí das principais palavras, né? Das principais enquadramentos metodológicos. Então é interessante também. Uma outra forma de mostrar aquela informação, né? Tipo de método, uma frequência aqui, também uma tabela, o pessoal erra bastante isso, quantitativa, qualitativa, qualiquant, né? E aí faz a exibição do dado ali. Mesma tipo de informação, mas aqui acertou, né? Uma tabela. Aqui, teórico empírico, né? Tipo de método utilizado, a quantidade dentro do portfólio, e o percentual relativo ao percentual aí dentro do portfólio. Então é isso. Esses são os principais aí, formatos, né, de apresentação dos dados bibliométricos, né, do seu portfólio. Então faz-se a análise, apresenta de forma gráfico, tabela, né, figura, e aí a análise, né, a descrição do que foi encontrado. Ok? Encerramos mais esse vídeo.